nossa vez, chegou a nossa hora. Está começando um programa legal, a voz do servidor, lhe mostrando a verdade. A voz do servidor. Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas. Está começando mais um programa A Voz do Servidor. Programa feito para você, amigo servidor público, e para toda a sociedade amazonense. Hoje nós vamos fazer para o servidor público mesmo. Por causa daquela reportagem do jornal A Crítica, eu quero conversar com você, meu amigo servidor, tete a tete, nós dois. Mas antes eu quero mandar um abraço para minha amiga Dona Lola. Dona Lola, que agora está aposentada, colega nossa, que cantava no nosso programa quando era de 1 hora, né? Agora não tem mais espaço. A gente fica então, a Dona Lola, o Dilson, né? E outras pessoas que sempre estiveram conosco. Eu quero agora bater um papo com meu amigo telespectador. Você que me assiste, você que é inteligente, eu tenho dito aqui que eu quero qualidade, eu não quero quantidade. A quantidade é boa quando ela vem com qualidade. Mas eu quero conversar com você a respeito de alguns assuntos que nós temos hoje aqui como pauta. Mudamos o governo do estado, né? Saiu o senhor Omar Abdelaziz, que eu não sei, o pessoal chama doutor Omar, não sei em que ele é doutor, pelo que me consta é formado em engenharia. Saiu do governo Omar Abdelaziz e assumiu o professor José Melo. Eu quero então dizer para o ex-governador Omar Aziz que o governo dele foi um governo sem escândalos, o que o povo amazonense não estava acostumado com isso, né? E por isso a gente realmente reconhece que foi um governo sem escândalo. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer para o governador José Melo, que está entrando no governo, que eu tenho certeza, e como ele mesmo disse, eu sou um servidor e que é professor, e inclusive ele falou que me perdoe as outras categorias, mas eu vou ter que olhar mais pela educação. Eu fico feliz, apesar de eu não ser da categoria da educação, mas eu fico feliz, porque na minha opinião, é através da educação que você pode transformar a vida do cidadão, a vida do seu país. E eu tenho dito aqui, um país que dá para um bandido R$ 2.500 e que paga para um professor R$ 800, R$ 1.000, R$ 1.200, a tendência é ir para o buraco. E só tem um jeito do Brasil sair do buraco, porque o Brasil está num buraco enorme, um buraco grande. Você, meu amigo telespectador, tem ideia porque você é inteligente. O Brasil está num buraco enorme. Então, só tem um jeito, meu amigo, é educando o povo. Porque quem coloca esses políticos, e aqui eu vou tomar liberdade para mostrar a revista Veja, tá? Quem coloca políticos como esse André Vargas, né? Um cretino, pessoas como ele deveriam estar na cadeia, preso. Já foi dito aqui, não sou eu que falo, já foi dito que no Congresso Nacional tem bandido de todas as espécies. Estupradores, traficante, tá aí. É só você ler a Veja toda semana, ler a Época, ler a Isto É, que você sabe. Então o que acontece? Estão transformando a Petrobras, que era a empresa que dava orgulho ao brasileiro. Hoje em dia a Petrobras é isso daqui, essa vergonha nacional. Os caras compraram uma empresa 10 vezes mais o valor e depois venderam por 10 vezes menos, depois compraram de novo. Uma imundície que não cabe nem nós perdermos mais tempo com esse bando de ladrões, bandidos do povo brasileiro, do dinheiro público. Então não quero mais nem falar, eu já disse aqui, PT é perda total. Inclusive eu quero dizer o seguinte, na minha opinião, tá? Como cidadão brasileiro, eu vejo assim, que existe uma quadrilha dentro do PT trabalhando contra a presidente Dilma para que ela fique, no caso aí, com a eleição dela comprometida, e venha então o tal Lula, tá certo? Que vem como herói. Olha, gente, pelo amor de Deus, né? Um semi-analfabeto que, através de espertezas e tudo, chega à presidência do Brasil, que enganou inclusive a mim. Eu mesmo disse para você que eu votei nele lá atrás, achando que a coisa poderia mudar. E a coisa mudou, mas dá para bem pior. Agora eu quero dizer que a corrupção não é, continuo insistindo, não é privilégio só do PT não, tá?
O PSDB também esteve antes lá e a coisa foi também muito complicada. Mas eu quero voltar a conversa aqui com o governador Omar, que saiu, que é candidato ao Senado, né? Saiu para ser candidato ao Senado, portanto é candidato ao Senado. E eu quero aqui, de uma certa maneira, fazer um agradecimento ao senhor, ex-governador Omar Aziz. Porque o senhor, ao apagar das luzes, e eu vou mostrar, o senhor alterou a lei da Procuradoria-Geral do Estado, dando inclusive gratificação de cursos para os servidores da Procuradoria-Geral do Estado. Inclusive, antigamente, o senhor dava aumento só para os procuradores. O senhor tem inclusive aumento escalonado para os procuradores, para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, entre outros. Só que nós vamos exigir, tá? Nós vamos exigir que a alteração feita na lei 4014, que é a lei da Procuradoria-Geral, que ela seja extensiva a todos os servidores, a todas as categorias, a todos os PCCRs, porque agora tem isso. Não, nós vamos fazer só para a PGE, porque ela tem um PCCR dela, não vamos fazer para os outros. Não me venha com conversa fiada. É ano de eleição, só que a eleição não é só um ano não, tem as próximas e próximas e próximas. E hoje em dia o servidor não está mais aceitando ser passado para trás. Eu tenho dito, esse sindicato não deixa mais o servidor público ficar 20 anos ganhando um vencimento de R$ 136 e sendo enganado com uma gratificação que tirou todas as nossas vantagens que nós levávamos para a aposentadoria, tá? Ficam sendo enganados e daí ele tira o nosso direito e me dá uma gratificação que ele diz quanto eu vou ganhar, se eu vou ganhar melhor ou a pior. Isso não existe mais. Esse sindicato não vai mais aceitar isso. Nós não somos coniventes com corrupção. Nós não temos aqui intenção nenhuma de fazer parte dessa corrupção. E, portanto, esse sindicato aqui não se vende e faz a coisa certa. Também nós não queremos nada para nós, não. Nós queremos o que é certo. E se isso daqui é certo para a Procuradoria-Geral do Estado, inclusive aumentando a tabela salarial, que nós vamos exigir para todo mundo, no mesmo percentual, isto tem que ser uma regra para todo o Estado. Isso aqui tem que virar uma regra para todo o Estado. Antigamente era só os procuradores. Hoje, felizmente, os servidores da PGE já estão aí sendo beneficiados. Estão aprendendo a fazer a coisa, né? Mas nós precisamos esticar isso daqui para todos os estados. Eu quero, antes de terminar e dar o meu bom dia, apesar de tudo, para você, meu amigo telespectador, eu quero chamar os servidores públicos, eu tenho recebido várias ligações, a respeito daquela reportagem da Crítica, que o Supremo Tribunal Federal colocou para fora os 10 mil e poucos servidores públicos daquela lei 2624, que são os suplementaristas. Eu vou conversar isso no próximo bloco. O meu amigo Grangeiro vai estar aqui para a gente conosco e nós vamos trocar uma ideia e explicar para você, servidor público, como é que esse sindicato vai trabalhar em função dessa reportagem, dessa lei 2624, que é uma lei inconstitucional e que eu tenho dito para você. Essa lei é inconstitucional e nós vamos ter problema com ela. A hora é essa. Mas assista o próximo bloco que eu e o Grangeiro vamos conversar com você somente sobre essa reportagem. Eu, apesar de tudo isso, apesar dessa reportagem, de várias reportagens, apesar da saída e da entrada de A, de B e de C, eu quero desejar a vocês um bom dia. A voz do servidor. Do servidor. Estamos de volta com o programa A Voz do Servidor, programa feito para você, amigo servidor público, e para toda a sociedade amazonense. Eu quero dizer que eu pedi que o Christian fizesse aqui a filmagem dos ofícios que nós mandamos para o governo do estado, ainda na pessoa do governador Omar, que ainda era, dia 31 de março, e nós já estamos providenciando um agora na pessoa do professor José Melo, o ofício pedindo que a alteração da lei 4014 da PGE seja extensiva a todos os servidores públicos.
E eu estou aproveitando também, pedindo ainda do governador Omar, e também vou pedir do governador José Melo, que o governo do estado vem há anos enganando a gente. A gente sabe que vem há anos enganando há muito tempo, e muitas coisas. Por exemplo, nós passamos 20 anos ganhando R$136 sem reajuste, nós passamos mais de 25 anos sem reajuste salarial. Esses governantes que passaram pela gente, que fizeram coisas como nós vamos mostrar daqui a pouco, e que entram na política indicado por A ou B, tá certo? Aí até saiu na crítica que a mesma escola do professor Gilberto Mestrino está, né, agora esse ano. Professor Gilberto Mestrino, que foi, até para o servidor público, foi bom, mas que para o estado do Amazonas, e agora, para o próprio servidor público, ele deixou uma desgraça para a gente. Mas eles vêm enganando a gente com a tal lei 2531, que o Christian está mostrando aí para vocês, e eles dizem que nessa lei existe um congelamento das nossas vantagens pessoal em cima do vencimento de R$136. A coisa é tão cretina, a coisa é tão descarada, que eles agora reajustaram a base, ou seja, eles reajustaram os R$136 só para as vantagens pessoais. E aí eu digo o seguinte: se reajustou a base, não é congelado isso daqui? Por que reajusta a base? E outra coisa, eu desafio, eu sou formado em administração, fiz administração pública, não sou formado em direito, mas não sou burro. Eu digo que eu estou ficando velho, não estou ficando burro nem leso. Eu desafio aqui a me mostrarem, por sinal estou pedindo isso há anos e anos, e o governo foge, diz, olha, tem, mas não mostra. Onde é que na lei 2531 diz a palavra congelado? Isso daqui não é programa da Ana Maria Braga não, né, que congela a comida e tal. Isso daqui é coisa séria, gente. Isso aqui é roubar o servidor público. Essa cambada que tem passado por aí, tem ficado rico, não é de inteligência não, querido. É fazendo esse tipo de presepada com o servidor público e com você, sociedade amazonense. Entendeu? Fazendo ponte de 1 bilhão em 100 milhões, entendeu? Comprando o terreno por 400 mil e com menos de um mês vendendo por 13 milhões para o estado. Esse tipo de coisa. Fazendo asfaltamento no interior, 18 milhões de reais, e as empresas não jogaram nem um picho, quanto mais o asfalto. Esse tipo de coisa, gente. E a gente enganado, e a gente aceita ser enganado. Então, olha, o servidor público agora, vou falar para vocês, vai ser difícil enganar, porque nós estamos aqui. Mas eu quero conversar com meu amigo Grangeiro sobre a reportagem da crítica. Eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre isso, Grangeiro. Bem, bom dia em primeiro lugar aos servidores, né? Vamos mostrar aqui uma manchete que saiu na crítica referente aos servidores suplementaristas. E eu estou mandando uma mensagem para os colegas suplementaristas que estão dormindo no momento. Os que estão acordados estão correndo atrás, estão nos procurando para que tenha uma posição sobre isso aqui, que deu essa grande manchete aqui, né? Que embora seja sensacionalista, mas é verdadeira. Exato. Né, Riad? Então, os colegas estão procurando aqui o sindicato, na pessoa do Riad, que é o presidente, me consultando também. E nós estamos com uma proposta que pode até reverter essa situação, né, Riad? Explica aí para eles aí, Riad. Este jornal, A Crítica, ele é de quarta-feira, dia 9 de abril, e o Grangeiro escondeu aqui tanto a popozuda quanto a quadrilha. Que eu quero dizer que essa quadrilha aqui não somos nós servidores públicos, não. Muito pelo contrário, nós somos vítimas, né, de gente que está aí governando o nosso estado. Mas a anulação da efetivação de 10 mil servidores se deu por quê? E aqui cabe uma explicação e eu quero falar com muita calma nisso, que é para não dizer o Uriade está falando mal, não. Eu quero falar a coisa correta. Em 88, a Constituição Federal abriu uma janela para que todos os servidores públicos que tivessem 5 anos de serviço público ininterruptos, eles pudessem ser enquadrados no quadro adicional do Estado, da Federação, do município. Foi aberta essa janela. Aqui nesse levantamento que foi feito e entregue pelo jornal A Crítica, que eu vou ser muito honesto com vocês, e aqui eu quero fazer uma defesa à Secretaria de Administração, da qual eu sou funcionário público. A alteração da Lei 4014 não passou pela SEAD.
tá? Essa é muito importante dizer. Mas a SEAD informou aqui, tá? Servidores estaduais temporários. Na verdade, não é temporário, são suplementaristas, porque temporário é quando você contrata a pessoa por 2 anos, você fez um concurso para professor, não preencheu todas as vagas, você contrata por 2 e mais 2, e infelizmente nós temos muitos colegas. Aqui no caso, até compor novo concursos que o governo faz aí há anos, e não chama ninguém, eles fazem um concurso de H e colocam o pessoal deles. Gente, vocês são testemunhas do que eu estou falando é verdadeiro. Vocês, muitos que estão me escutando ou me vendo hoje, foram vítimas disso. Mas a SEAD deve ter dado essa informação para a crítica, para o jornal A Crítica. A SEAD deve ter dado essa informação aqui dos suplementaristas, das instituições, quantos tem cada um e tal. E a gente percebe, e depois eu vou dar para o Christian dar uma geral aqui, a gente percebe que na Secretaria de Educação e na Secretaria de Saúde é a maioria. O que é isso daqui? São funcionários públicos que ao longo dos anos entraram depois de 88 e esses políticos, para ganhar voto, eles foram colocando funcionário no estado de qualquer jeito. É cooperativa, é regime especial, é sei lá o que, é contrato, é temporário. Na SEDUC tem até uma tal de folhinha. Folhinha por fora, mas isso aí é por fora. É por fora. Mas o que acontece? Em 2000, o então governador... Mostra aí quem era o governador, meu amigo. Amanda Amazonino Mendes. Aquele que acabou com o DERA, que acabou com o ICOT, que acabou com o Tribunal de Contas dos municípios, que acabou, porque isso aqui é quintal da minha casa, eu faço o que eu quero, não tem homem aqui, a Assembleia Legislativa é conivente comigo, o Ministério Público é meu, o Tribunal de Justiça é meu também, eu mando em todo mundo e eu faço e nada me acontece. Está aqui, eu não estou falando mentira, está aqui. Tá? E em 2000, ele fez a lei que coloca todos esses 10 mil servidores, que eu acho que são mais, como suplementarista do Estado. Essa lei, senhores, ela é inconstitucional. Eu venho dizendo isso para você, meu amigo telespectador. Esta lei, meu amigo granjeiro, ela é inconstitucional. E o que acontece? Quando foi em 2008, que ele assumiu a prefeitura de novo, esse mesmo cidadão aqui, dono do Estado, que manda e desmanda, que agora na posse do governador estava na fila de autoridade, não é mais nada, mas estava lá para puxar o saco e tal. O que aconteceu? Ele tocou no assunto de novo. E aí tinha o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional de Ministério Público, que tinha sido recém-criado, portanto querendo mostrar serviço, aí cutucaram. E aí eu faço uma pergunta para o Supremo Tribunal Federal. Eu faço uma pergunta. Eu me dou o direito de fazer essa pergunta como brasileiro honesto, pagador dos meus impostos. Devo algumas coisas, mas vou pagando, porque todo brasileiro é assim, com dificuldade, deve, né? Ganha mal, né? Todos menos os que estão no governo, né? Mas eu faço uma pergunta para o Supremo Tribunal Federal. Quem é o bandido nessa situação? Me diga, senhor Celso de Mello, que é o relator desse processo, quem é o bandido? É o servidor público que trabalha, que paga inclusive a sua previdência? Quem é o bandido? Por que não responsabilizam os administradores? Ah, porque perdeu, já prescreveu. Gente, e para o servidor não prescreve? Nada. E para o servidor é vítima dessa má administração, para não dizer outra coisa, meus amigos? Até quando a gente vai viver desse jeito, meus amigos? Aí, o Supremo Tribunal aqui está exatamente culpando a vítima, porque o servidor público é vítima disso daqui. Então, eu pergunto, Supremo Tribunal Federal, quem é o bandido nessa história? Explique pra gente. Eu tenho 1 minuto e eu vou seguir. Riad, explica para o pessoal que está em polvorosa, está todo mundo apavorado, qual a situação deles agora. Certo. Eles estão, já ligaram para mim dizendo que eu estou exonerada, o que eu faço? Não, tem calma. Nós vamos aqui fazer o seguinte, nós vamos para um break comercial e vamos voltar e finalizar essa reportagem, inclusive conversando com vocês sobre o resultado do enquadramento. Né? Vamos para um break e voltamos já. A voz do servidor.
do servidor. Estamos aqui com meu amigo Michel Oliveira, que tem um novo pensamento de ginástica, né? Não é mais daquela ginástica do polichinelo vai, polichinelo vem, acabou. Aqui é uma sequência, né, Michel? Perfeito. Bem, o centro de treinamento ele funciona da seguinte forma. Nós temos uma sequência de exercícios, onde no final de uma semana o meu aluno vai trabalhar o todo. O que é o todo? São os membros superiores, membros inferiores, estabilização do tronco, velocidade, agilidade, propriocepção. Ou seja, aqui o meu aluno ele se capacita como um todo, não por fragmentos, e sim como um todo. Esse é o mais importante, porque você às vezes tá com deficiência no músculo A, B ou C, aí treina só aquele músculo. E aqui não, aqui a gente treina tudo, resistência, né? Isso, resistência. Diminuir essa minha barriguinha aqui, por exemplo. Com certeza nós conseguiríamos aí fazer esse trabalho de diminuição. Estarei semana que vem aqui se já. Quiser. Michel, e onde fica, como funciona e os horários de turma, como é que é formado? Perfeito, nós estamos aqui de segunda a sexta, nós temos aula, nossa primeira aula começa às 5h30 da manhã até às 6h30 e a segunda das 6h30 às 7h30 da manhã. E nós temos a partir das 16 horas, 16, 17, 18, 19 e 20 horas, finalizando às 21. Ou seja, e nós temos um diferencial que é o quê? Nós temos um número reduzido de alunos por hora aula, para que eu consiga o quê? Dar um direcionamento maior e consiga com isso ter um resultado, proporcionar um resultado ainda maior para o meu aluno. E telefone para matrícula e contato? Perfeito, você pode ligar para o 9266-3615 e falar com a Laís e pode também ligar para mim 8148-7270. Caso vocês tenham alguma dúvida também com relação à atividade física, pode mandar um WhatsApp, com certeza terei o maior prazer em responder. Michel Oliveira, um novo pensamento em educação física. A voz do servidor. Estamos de volta com o programa A Voz do Servidor. Para continuar o nosso assunto, não vou nem falar que é feito para você e tal, eu vou continuar o assunto aqui, Grangeiro, porque eu quero dizer aqui o seguinte: esse problema aqui, ele é de 2000, mas nós não temos só esse culpado não, na minha opinião. Nós temos o governo que foi posterior a ele, que foi o governo do senhor Eduardo Braga. O que aconteceu? A Procuradoria-Geral do Estado perdeu o prazo do recurso, porque o Supremo Tribunal ele recebe sei lá quantos mil processos. Aí fizeram lá, a PGE perdeu o prazo para o recurso. No que perdeu o prazo para o recurso, o culpado é o governador Eduardo Braga. Né? Porque aqui nós estamos colocando o amazonino como culpado. O amazonino fez uma lei inconstitucional, porque mandava em todo mundo obedeceu. O Ministério Público na época não fez nada, porque tem servidor público no Ministério, que é suplementarista, tem servidor no Tribunal de Justiça, tem servidor na Assembleia, tem servidor no Tribunal de Contas do Estado e tem servidor no Estado. Ou seja, tem todo canto. Entendeu? Então o culpado não é. O amazonino tentou, de uma certa maneira, talvez mal assessorado, manda em todo mundo, vou fazer isso, acabou essa história. Tá? Aí vem o seu Eduardo Braga e a PGE, aquela mesma PGE que o chefe da Procuradoria tinha interesse no processo, que a mulher dele ganhava não sei quantos milhões, ele perdeu o prazo, também perdeu o prazo nisso daqui. E agora, como é que nós podemos resolver isso, Grangeiro? O que nos resta a fazer, né? Eu vou responder a sua pergunta. Nos resta o seguinte: a Assembleia Legislativa não perdeu o prazo. Então, pegando um gancho da Assembleia Legislativa, e aqui eu não sei se eu estou autorizado a falar os nomes, então não vou falar, mas eu quero agradecer aos colegas do Tribunal de Contas do Estado, que estão muito preocupados com isso, e lá só são 200 e poucos servidores. Mas eles estão muito preocupados, e também na Assembleia, que também deve ser uns 200 e qualquer coisa. E eles estão muito preocupados com isso. O governo do Estado, que são 10 mil servidores, eles não estão preocupados. Seu Eduardo Braga não quis nem saber disso. Entendeu? Seu Omar Aziz passou por isso daqui, não sei se tomou conhecimento, se não tomou, porque às vezes o cara é muito, porque sou governador, não sei o que e tal. Tem coisa mais importante. Tem coisa mais importante no macro, né? Isso. Então, o que eu tenho para dizer para você, meu amigo servidor público? O sindicato está trabalhando isso. Nós vamos conversar com o professor José Melo, para que a Procuradoria-Geral, juntamente com as nossas assessorias jurídicas, e aqui eu quero convidar todos os outros sindicatos, no Simpol, meu amigo Moacir,
Antônio Jorge, lá do sindicato da agente penitenciário, meu amigo Liberman Moreno, que inclusive está abrindo as portas da Cefaz para a gente reunir lá, muito obrigado, e eu quero contar com a força de todo mundo. Isso aqui não é o Uriade Balute, não é o Edivaldo Grangeiro, não é o Cispean que está fazendo isso, nós estamos tentando aqui organizar uma maneira. Eu disse aqui que quem está realmente trabalhando em cima disso é a Assembleia e o Tribunal de Contas do Estado. E nós estamos pegando uma carona para que você, meu amigo servidor público, ganhe pelo menos um tempo. Porque isso aqui, Grangeiro, e aqui eu quero dizer para você, meu amigo servidor público, não tem ninguém na rua. Você, para ir para a rua, você tem que sofrer um processo administrativo. O governo tem que gerar um processo administrativo para 10 mil servidores públicos. E outra coisa, quem se aposentou, já se aposentou. Não tem mais como tirar, porque contribuiu para isso. E também tem o seguinte, quando o Supremo Tribunal diz anula a efetivação, ele é obrigado a dar um prazo de 2 ou mais anos para que o Estado providencie todo esse processo demissionário, que é o de fazer todo o processo administrativo para A, B e C. Não é da noite para o dia, então não tem ninguém exonerado. Não tem. Mas se nós não nos cuidarmos, pode ter certeza, meu amigo. Eu quero dizer para o servidor público também que tem muita gente neste quadro aqui, tem muitos colegas nossos que, se respeitar da Constituição de 88, que foi aquela que nos deu o direito de ficar, quem tem 5 anos, ficar no quadro adicional, nós vamos pedir que seja reanalisado toda a situação desses colegas, para que aqueles que têm os 5 anos antes de 88 possam entrar no quadro adicional. Isso aí é um pedido do sindicato, é uma coisa legal que pode ser feita. Pode ser revertida essa situação desses servidores aí. E também, Grangeiro, tem muita gente aqui que já tem tempo de se aposentar, que não se aposentavam antes porque se aposentariam com salário mínimo. Isso. Mas agora, com o nosso PCCR, que nós brigamos e aprovamos, que muitos colegas dizem que não serve para nada, que não foi bom, mas ninguém se aposenta com menos de R$ 1.400 no Estado. Riad, eu queria aproveitar, e você que está vendo aí, servidor, que é suplementarista, avise os colegas, tem o número do sindicato, peça para entrar em contato conosco, que nós vamos orientar. Nós queremos fazer uma grande reunião com essas pessoas que estão nessa situação, esses suplementaristas, tá? Porque o interesse é de vocês. Tem que nos procurar para poder a coisa andar, né, Riad? Mas nós também vamos nas secretarias, né? Nós já fomos chamados na SUAB, na CEINF, em várias secretarias, inclusive no João Lúcio. Você entrar em contato conosco para nós irmos lá e tentar fazer uma reunião para que todos fiquem sabendo da real situação que está se passando e da proposta do sindicato, né? E é importante dizer que aqui hoje nós não temos que pensar o sindicato A, o sindicato B, o sindicato... Não temos que pensar nisso. Nós temos que pensar em solucionar o problema. Tá? E eu sempre disse, eu quero que a criança nasça. Eu não quero ser o pai. Eu quero ver a criança nascer com saúde. E é isso que a gente está mais uma vez batendo. E tem uma coisa importante, Riad, que o sindicato está vendo, aí são vidas, são famílias, que o governo não está interessado não. Se vai para a rua, vai com uma mão na frente e outra atrás. Então, se está vendo, se muda a situação de famílias, chefes de famílias que dependem desse emprego, porque se sair, meu amigo... Mais uma vez, eu quero dizer para vocês que esse grupo se repete no governo do Estado, esse ano de eleição. Eu disse para você, eu vou dizer o que aconteceu com a gente. Tem gente que ainda acha que fulano é o melhor, Beltrano é o melhor. Analise, nós estamos colocando aqui. Essa situação, 10 mil e poucos servidores públicos, foi coisa do governo relaxado. O governo relaxou propositalmente. A Procuradoria-Geral relaxou propositadamente nisso daqui. E com certeza a mando de alguém. E só quem manda na Procuradoria é o governador do Estado do Amazonas. Então, veja bem, nós perdemos o prazo no governo anterior. Veja em quem você vai votar esse ano. Eu quero agradecer mais uma vez a tua presença aqui conosco, meu amigo Grangeiro, e dizer para você, meu amigo servidor público, a luta continua, você é a razão das nossas lutas. É por você que a gente luta e é com você que a gente quer ganhar essa vitória nossa, minha e sua, de todos os sindicatos, de todos os servidores públicos. Acorde, servidor, acorde. Acorde e venha junto conosco, porque isso é para todos nós. Servidor público que é suplementarista, fique calmo, fique tranquilo, que essa situação nós vamos resolver. Muito obrigado, um bom final de semana e fique com Deus.
voz do servidor.